I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Teve a declaração aí do Francis Ford Coppola falando que apesar dos pesares ele estava feliz por conta de que 2 filmes com histórias originais estavam fazendo sucesso no cinema. E eu lembrei de uma declaração dada pelo Kurosawa, deve ter 30 ou 40 anos, numa entrevista que ele deu, falando sobre o estado das coisas que estava o cinema na época dele. O nível estava tão baixo, estava nivelado tão por baixo, né, que as pessoas confundiam aquilo com a arte do cinema. Se ele visse o cinema dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, na verdade, eu acho que o velho ia ter uma síncope. Ele ia ter uma síncope. Porque é assim, o cinema atual ele é tão vagabundo, ele é tão ordinário, no sentido de que pouquíssimas coisas fogem do lugar comum, pouquíssimas coisas têm um enredo diferente, pouquíssimas coisas, e tem poucos diretores, na verdade, que trabalham com diretores de fotografia bons e assim, com fotografias lindas. O Villeneuve é um desses, só que uma parte dos filmes dele é só beleza sem nenhuma profundidade, sabe? Mas, no geral, o cinema ele tá nivelado muito por baixo, né? Mas muito por baixo mesmo. E é como você parar e pensar literatura, né? Se você ensina, ou se uma criança, ou mesmo um adolescente, pega o gosto pela leitura, obviamente ele vai trabalhar o intelecto dele, né? E, dessa forma, ele começa com coisas mais simples, com uma linguagem mais simples, e naturalmente essa pessoa acaba, se realmente pegou o gosto pela leitura, não o gosto por um livro, ou um gosto por um tipo de obra. Se a pessoa pegou gosto, o adolescente ou a criança pegou gosto pela leitura, ele vai querer ler cada vez coisas mais densas. Cada vez coisas mais densas. Nenhum adolescente, assim, nenhum exagero, mas de modo geral, adolescentes não vão, nem jovens adultos, vão se entreter lendo Assim Falou Zaratustra, por exemplo. E se você entrega para uma pessoa que não tem uma vasta... Assim, não precisa ser um comedor de livros, aquela pessoa que lê 3, 4 livros por mês, mas uma pessoa que leia, sei lá, no mínimo uns 6, 8 livros por ano, se você entrega um livro como esse, a pessoa não passa da 15ª página, sem falar que ela vai ter que ficar relendo cada página, porque não vai entender o vocabulário, não vai entender absolutamente nada do livro. E eu não estou falando nenhuma groselha, qualquer pessoa que leia sabe disso, né? Não adianta você entregar para um adolescente de 14 anos um livro que nem é tão denso assim como o Castelo, por exemplo. Não adianta. Vão fugir muitas coisas dessa pessoa. Você pode entregar um livro como, por exemplo, A Metamorfose, para um adolescente de 14, 15 anos. Mas o interessante é debater com ele, porque provavelmente ele vai ver de outra forma esse livro, por uma questão até de vivência, né? Vivência é importante para interpretar coisas, né? Como acontece, na verdade, com os livros, acontece também com o cinema. Se você educa crianças para assistir bons filmes, apresenta bons filmes para essa criança, ela vai sentir amor pelo cinema. Se você ainda discutir com essa criança, esse adolescente, melhor ainda. Melhor ainda. E se a criança só tem acesso a Homem de Ferro, Homem-Aranha, Vingadores, Batman e tantas outras coisas desse nível, e filme do Tartarugas Ninja, não tem nenhum problema assistir filme do Tartarugas Ninja. Eu assisti o original no cinema, eu matei aula para ir no cinema, inclusive, para assistir o primeiro Tartarugas Ninja, né? Ali, acho que em 1990,
que passou o primeiro Tartarugas Ninja. Mas você tem que apresentar outras coisas. É uma coisa... você tem que apresentar outras coisas mais densas. Então, o que acontece? Se a criança só lê, o adolescente só lê Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes e nada mais, qual a probabilidade de uma pessoa dessa se interessar em ler A Náusea, ou A Peste, ou A Besta Humana, para falar alguns autores franceses? Assim, não vai acontecer isso nunca. Porque essa pessoa não tem as ferramentas necessárias para ler aquilo. Ela não tem o vocabulário, não tem interpretação suficiente para ler aquilo. E com o cinema é a mesma coisa. Com o cinema é exatamente a mesma coisa. Eu, quando era criança, eu fui apresentado a filmes pelo meu pai, principalmente, que, assim, eu era criança quando eu assisti a primeira vez A Gaiola das Loucas. E quando eu falo A Gaiola das Loucas, é o filme de 79, 78. O filme é franco-italiano, né? Não essa porcaria desse remake que foi feito, aquela coisa grotesca. Eu assisti o original, né? Agora, eu assisti Ben-Hur, eu assisti Spartacus, eu assisti Cleópatra, eu assisti Porcs também, eu assisti Rambo, eu assisti O Exorcista, eu assisti Highlander, eu assisti muitas coisas quando eu ainda era criança, ou pré-adolescente e começo da minha adolescência. Eu sou melhor do que os outros por conta disso? Não. Mas fez com que eu me interessasse por coisas diferentes. Eu era adolescente, se estivesse passando Cantando na Chuva, eu ia parar e assistir Cantando na Chuva. Então, isso é a mesma coisa, leitura, cinema. Quando a gente pega coisas, outras influências, coisas diferentes. Eu comecei lendo Coleção Vagalume. Eu li Pequeno Príncipe quando era criança. Meu pai fez questão que eu lesse Pequeno Príncipe, porque ele adorava aquele livro. Então, a influência é muito importante. E quanto mais novo, melhor. Se você ensina uma criança a ficar assistindo shorts e TikTok, e as respostas têm que vir em 10, 15 segundos, é um inferno. Se você ensina a criança que precisam haver explicações detalhadas no filme que ela assiste, não abre nenhum caminho, nenhuma possibilidade de interpretação, é péssimo também. Por exemplo, o próprio Cantando na Chuva, que é um filme que eu adoro, que eu tenho um DVD triplo, inclusive, quando lançou, sei lá, de quantos anos, de 50 anos, sei lá. Tem 2 DVDs só de extras, o filme. Então, cara, aquele filme, ele é uma aula de história. Ele mostra a história do período em que o cinema deixou de ser mudo e foi para o cinema falado, e o impacto que isso teve. Aquela questão da atriz que tinha uma voz horrenda aconteceu com várias superestrelas do cinema mudo, que simplesmente não sabiam interpretar, elas só sabiam fazer pantomima. Então, assim como a leitura, o cinema está num padrão tão baixo que, a menos que pais e mães, tios, ou a pessoa, por ela mesma, busque outras coisas, vai ficar difícil. Porque tá gerando toda uma geração de anencéfalos, pessoas que não sabem interpretar. O número de analfabetos funcionais que se formam em universidades é assustador. Assustador. Então é isso aí, deixe seu comentário, compartilha o vídeo, comenta, deixa um like, porque, assim, os vídeos estão sendo cada vez mais colocados no fundo do poço, escondidos dos próprios assinantes do canal. Então é isso aí e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube
Em relação ao meu canal, os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas, e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.